Hoje o Foster vai aqui falar sobre uma coisa bem complicada. Eu vou falar? Você está brincando? Não. Não, a Alexia vai falar. É sobre uma figura, uma personagem que é fundamental para a cultura brasileira. Quem é? A empregada doméstica. A empregada doméstica. Que, bom, explique para a gente. Na verdade, Quem eu vou é? te devolver a pergunta. Como é que é nos Estados Unidos uma empregada? Uma empregada, bom, eu acho que a maioria das casas não tem hoje em dia. E eu tenho várias teorias por quê. Mas, por exemplo, na minha casa a gente tem uma mulher que vem uma vez ao mês, talvez 2 vezes ao mês, só para limpar coisas. Mas se limpar coisas tipo limpeza pesada, digamos assim, que precisa... Por que ela vai 2 vezes ao mês? Basicamente porque é tipo uma amiga da família que estava precisando de trabalho e... Então não precisaria ter, na verdade. Não, porque a minha mãe não trabalha. Então a minha Ela mãe... toma conta da casa. Mas Mas a lá gente não é tem- mais comum empregada ou diarista? diarista seria o quê? Por exemplo, você chama uma empregada por dia, entendeu? Você vem na quarta-feira limpar minha casa. Isso é uma diarista. Você paga por dia. Empregada você paga mensal. E eu diria que até diarista é pouco comum. Tipo, eu não sei muitas pessoas da minha geração que tem alguém que limpa a casa. Mas da nossa geração que morem sozinhos aqui no Rio, também é muito difícil. Por exemplo, o máximo que se contrata é diarista por 1 vez ou 2 vezes na semana no máximo para limpar a casa em geral. Tá, entendi. Mas enfim, explica a empregada. A empregada é Bom, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu cresci numa família bem tradicional, né? Minha mãe, ela vem de uma família absurdamente tradicional, que tinha copeira, empregada, passadeira, faxineira, caseiro, tudo numa casa só. Que coopera. A empregada vai cuidar mais da limpeza e arrumação dos quartos, né, da casa em si. A cozinheira, obviamente, cozinha. A copeira só lida com a louça. Sério? A passadeira só vai para passar as roupas. E o caseiro cuida da casa em geral. E todo mundo morava lá? Então, era uma casa enorme que eles tinham. E cada um tinha o seu quarto. Mas, nossa, isso é tipo Downton Abbey. Caraca. Era uma casa que era minha mãe e meu não tio. soube disso, amor. Pois é. Pelo amor de Deus. É bom, olha só. Era uma família não rica, mas muito bem de vida. Tinha meu avô e minha avó, minha mãe e meu tio e meus bisavós morando. Então eram 6 pessoas numa casa. E era uma casa que tinha que ter café da manhã, tinha que ter almoço e tinha que ter jantar. Todo mundo sentado na mesa, todo mundo sendo servido e ninguém podia faltar nenhuma das refeições. Sério? Se as crianças, quer dizer, no caso, minha mãe e meu tio estivessem na escola, óbvio, mas tirando isso, todo mundo tinha que comer junto. Nossa. Que loucura. Tô sem palavras aqui. E também era uma casa que tinha cachorro, então o caseiro, além de tudo, tomava conta dos cachorros. Enfim, só que eles começaram a fazer... Eles sempre conheceram as intimidades da família inteira, então eles faziam parte da família. E na minha casa, quando era eu, meu pai e minha mãe, a gente tinha uma cozinheira, tinha uma empregada e tinha uma faxineira que vinha 1 vez por mês. Faxineira é a pessoa que limpa, né? Limpa a casa. A empregada, ela limpava a casa normal. A faxineira vinha para limpar vidro, para limpar todo o jardim, para fazer uma mais pesada. Exatamente. A cozinheira, obviamente, cozinhava e virava uma grande família. Por exemplo, a minha cozinheira, eu tenho como se fosse minha segunda mãe.
Ela me liga todos os dias até hoje pra saber como é que eu tô, o que eu tô fazendo, me dá bronca, E puxa ela minha cozinha orelha. muito bem. E ela... Ela cozinhou para mim o estrogonofe de frango. Foi o melhor estrogonofe de frango que eu tomei na minha vida. Uma delícia. Que eu comi. Que eu comi. Você Que eu falou, eu tomei. Bom, quase tomei, quase bebi, porque estava tão gostoso. E ela faz parte da minha vida. Eu não conheço a minha infância, a minha adolescência sem ela fazendo parte. Uhum. E a empregada, que também tá há muito tempo com meu pai já, ela vai no apartamento do meu pai, ajuda ele a arrumar, ele já é um senhor e tal, também faz parte. Ela já tá, eu acho que há uns 10 anos com a gente, uma coisa assim. E a nossa empregada, pontualmente, ela é só 3 anos mais velha do que eu. E isso pra mim me choca muito. Uhum. Porque foram oportunidades da vida, né? Lógico que eu não tô dizendo que a Rafaela não poderia ter estudado, ter tentado ir pra faculdade, ganhar bolsa e etc. Mas tem famílias mais humildes que a mãe é empregada, a avó foi empregada, a bisavó foi empregada, então todo mundo segue. Mas hoje em dia a empregada ainda é considerada tipo um emprego mais humilde, né? Mais ou menos, porque da agora classe baixa. Sim. Mas agora, com as novas leis trabalhistas, elas ganharam muito mais importância, digamos assim. Uhum. Elas têm a carteira assinada, têm que cumprir hora. E tem algumas diferenças. Por exemplo, tem empregadas que são contratadas para chegar às 8 da manhã e ir embora às 7 da noite. Ou tem algumas que tem que dormir. Uhum. Na minha casa, que eu moro com a minha tia-avó, tem 2 diaristas. Elas são pagas diariamente. E elas dormem. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você acha que isso faz para a cultura brasileira? Tipo, eu acho que a empregada tem um efeito enorme na cultura brasileira. Sim, Por exemplo, vou falar do meu roommate, né? Pablo. O meu colega de quarto. Ele não é a pessoa mais limpa do mundo. Nem um pouco. Não, aqui a gente não limpa, porque a gente tem uma diarista que vem 2 vezes ao mês. E eu acho que, sei lá, quando você tem alguma pessoa cozinhando para você, limpando para você, você não aprende essas coisas para ser suficiente. Eu concordo. E isso vem muito culturalmente. Por exemplo, a minha mãe, ela não aprendeu a cozinhar. Ela não sabia fazer nada. Sério? Não sabia fazer nada. Já a minha avó sabia fazer tudo. Só que minha mãe ia pra cozinha, tentar cozinhar junto com a minha avó e com a cozinheira. Minha avó virava e falava: o lugar de criança não é na cozinha. Então já começa por aí. E minha mãe, obviamente, sabia se virar, sabia fazer arroz, feijão, mas não era uma cozinheira de mão cheia. Eu não aprendi nada. Nada. Gente, eu não sei fazer nada, mas por burrice também, porque eu posso muito bem entrar na cozinha e começar a aprender. Só que, agora, eu sei passar roupa, eu sei guardar roupa, eu sei fazer cama, eu sei fazer tudo. Então, se eu morasse sozinha, a minha opção seria ter uma diarista para limpar a casa, porque, gente, a gente trabalha, faz tudo e etc. E final de semana ainda tem que limpar a casa, é o que eu penso. Então eu não me importaria nem um pouco de pagar uma empregada a cada 15 dias, uma diarista a cada 15 dias para limpar a casa, simplesmente isso. Mas eu acho que você é um pouco mais responsável do que a maioria dos brasileiros, mas o que o brasileiro faz quando, sei lá, quando vai pro estrangeiro? Aí se vira. Os Estados Unidos. Aí aprende a lavar roupa, aprende a passar, aprende a cozinhar e se vira, porque vê que não tá mais na casa dos pais, entendeu? Mas quando eles voltam, eles amam, porque volta toda a mordomia do mundo. Eu não vou negar, eu adoro acordar e ter uma mesa de café da manhã já montada.
de receber minhas roupas já passadinhas, só prontas pra guardar. Óbvio, É uma óbvio. delícia. E eu respeito muito todas as empregadas que eu conheci na minha vida, porque é um trabalho muito árduo. Você tem aquele filme Eu vou falar, a que horas ela volta? Que Horas que Ela Volta, que é um filme nacional que é bom pra vocês entenderem, até Bem assistir. polêmica. Eu acho que é exagerado demais. Eu, como brasileira, eu olho aquilo e vejo como exagerado, mas eu acho que para os turistas, para as pessoas entenderem como é que é a cultura brasileira, vai fazer bem. Porque é isso, a empregada, ela deixa a sua criança em casa, o seu bebê em casa, e vai cuidar de uma outra família. Então, na verdade, você acaba vivendo a vida de uma outra família que não é a sua. Isso eu acho que acontece muito, ainda. Que a história da empregada sempre é interessante. Alguém deve escrever um livro das crônicas. E, na verdade, eu acho que as empregadas deveriam escrever um livro sobre as famílias que elas cuidam, digamos assim. Mas não sei se elas têm as condições para Claro que escrever um tem. livro. Hoje em dia elas têm. Tá. Bom, eu acho que é isso. A empregada é um papel muito importante dentro de uma família. Tem algumas empregadas que vivem a vida inteira com você, que te viram nascer e, enfim, te cuidam como filha. E tem outras que são as diaristas, que só fazem parte só por uma vez na semana da sua vida. Então, é uma figura super importante e é interessante na cultura. Por exemplo, os nossos primos, a Hannah e Marquinho, não tem empregada. Tem só uma diarista que vai uma vez a cada semana limpar a casa. Mas eles também são bem progressistas, né? São, mas é o que eu acho isso. O casal jovem não tem grana também pra ficar pagando, né? Exatamente. Bom, mais alguma coisa? Não, você tem mais alguma coisa pra me perguntar? Não, esse foi interessante e educativo para mim. Tá bom, espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagem, mandem e-mails. Estamos aqui. Tá, valeu, gente. Tchau. Boa noite.